Bem, boa tarde a todos, a todas, camaradas, né, enfim. Meu nome é Lino Fernando Bragança Pérez, eu sou professor lá do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Federal, da área de Teoria e História, né, e também do Departamento Urbano, a questão do plano diretor, enfim, a moradia. Muitos aqui me conhecem, mas eu queria dirigir principalmente estudantes que estão começando no curso da UDESC, e eu acho que é importante que esse debate, eu queria parabenizar inclusive a mesa, por poder juntar, quiser articular, o pensamento da academia com aqueles que sofrem nas periferias, que vivem o problema, de fato, habitacional, dos desmandos da cidade, campo contemporânea capitalista, de todos os processos de segregação. Então, esse pessoal que vem de lá, e com os movimentos sociais. Nós realizamos um evento, que eu contei um livro depois, chamado Resgatando Paisagem, com a professora Carmen, eu, mais vários professores, que é exatamente isso, mais ou menos em torno de 30 autores, a gente articulou todos os movimentos sociais junto com a academia, que eu acho que esse é um grande espaço importante, que a universidade, de fato, quer ser um protagonista, quer ser que tem um papel ativo na sociedade, né? Infelizmente, esses eventos, do meu ponto de vista, chegaram muito tarde, né, no processo de periferização brutal das sociedades brasileiras, uma matriz de desigualdade, vamos dizer, quase sem precedentes, apesar das últimas iniciativas que vem do governo Lula em cima dos movimentos sociais. Então, hoje nós estamos na luta para poder inverter esse quadro básico, né, que nós temos nas cidades brasileiras. Eu tenho vários PowerPoint, que eu não vou aqui expor, não necessariamente isso. Estive agora há pouco falando também na questão do pessoal sindicalistas, os bancários, sobre a questão dos trabalhadores que estão longe da questão da moradia, né, que eles têm as pautas sindicais deles, mas não trabalham com a questão dos trabalhadores, quando saem da fábrica, saem dos escritórios, para esse campo de debatendo sobre a história do movimento sindical do século XIX. Não vou falar sobre isso, tem a questão especificamente da experiência que eu tenho tido já nos últimos anos, mas eu queria ver se fazer articulação, não sou especialista, não sou estudioso de movimentos sociais, deixo para professores que têm atuado nessa direção das ciências sociais, mas eu queria só mais uma conversa. Eu sei que estudante de arquitetura aqui trabalho com imagens, tem imagens aqui, mas eu queria falar um pouco mais, de fazer um debate de reflexão sobre o nosso trabalho da universidade, como é que tem ultimamente a questão da habitação como direito, que no Brasil agora está sendo construído, e o papel da universidade em tudo isso, e qual é a perspectiva que nós teríamos para poder dar um tiro nesse país, que realmente está difícil. O refluxo que nós estamos tendo agora é conservador. Está aqui o Ezequiel, que eu participei com ele em outros movimentos, a gente faz parte, né, Ezequiel, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, temos participado de alguns eventos lá, que é uma trincheira de luta dos moradores, trabalhadores de periferia, para poder mudar a configuração brasileira. Eu queria colocar aqui, eu soube de um debate sobre o direito da cidade, eu participei da Unisul, com o direito da cidade, debatendo com o pessoal de São Paulo também, e essa questão do direito, eu dei uma palestra lá. Mas só para dar uma continuidade, o professor Elcio aqui, que trabalha bem nessa mental aqui, está aqui no plenário, o professor, e outros também, que tem trabalho, o professor Marinês Sugai também, que depois expôs o seu livro sobre a segregação silenciosa, que eu queria colocar, importante, no nosso caso em particular da arquitetura, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, a gente não tem, na escola de arquitetura, uma visão sobre os direitos, de modo geral, na área urbana, e que vai do século XIX, inclusive para além da arquitetura. No caso da arquitetura, acho que você, professor Carmen, sabe disso, mas nós temos uma tradição na formação da arquitetura como ente quase metafísico, né? Ou uma visão muito neopositivista, a arquitetura é uma coisa que paira na sociedade, ou uma visão muito autocentrada dos arquitetos, de modo geral, né? O Le Corbusier avançou tardiamente no século XX, no século passado, com relação a trazer o debate sobre a cidade, mas já num período de guerra, de barbárie, na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, e a cidade como pauta, ela chegou tardiamente no meio dos arquitetos. Não sei como é que tem mais profissões, mas a professora Korsdorff e outros teóricos falam sobre isso. Que a cidade como ente, como objeto, para além das disciplinas, chegou muito tarde nos países ocidentais. E o direito à cidade, ele vem sendo construído depois do pós-Segunda Guerra Mundial, ela vem na Europa. Mas no Brasil,
tá? Citando, não temos, a rigor, até hoje ainda, eu desafio, eu quero debater sobre isso no da manhã, mas o direito à cidade não se configurou no Brasil. Ele tem um conjunto de pauta, a pauta do movimento da reforma urbana, que eu faço parte da geração, desde os anos 70, os arquitetos, me orgulho disso. Nós começamos a colocar a pauta dos anos 60, depois foi interrompido o golpe militar, a geração foi para a clandestinidade. Depois, quando voltou o processo de redemocratização, a cidade de Brasília tinha um processo gigantesco de urbanização violenta das periferias. Não houve, o Brasil houve, em 60 anos, o Brasil pulou o nosso país, um país capitalista articulado internacionalmente, né, e não avançou na pauta dos direitos humanos, os direitos sociais e os direitos urbanos. Quer dizer, ele chegou tardiamente e ainda está sendo construído. E eu queria colocar um ponto que eu tenho falado lá nas palestras, de que nós tivemos por exemplo, nossa referência ainda é hoje, o Getúlio Vargas, na Constituição 34, ele se apoia na República de Weimar, que é o ditador, né? Controlava o movimento sindical. Ele construiu a CLT, que hoje está sob o risco da terceirização, mas a CLT foi para controlar os trabalhadores. Mas também foi importante, inclusive, rompeu com os movimentos anteriores anarquistas, os gráficos de São Paulo, etc. Mas a CLT, que foi uma conquista importante, que hoje está em risco, que são os trabalhadores, tudo isso, a voto da mulher, se apoia na República de Weimar, que dizia, naquele momento, que a habitação é o direito constitucional. Na República de Weimar, a República é um dos maiores partidos social-democratas do mundo, junto com o Partido Inglês. Isso não é estudado na arquitetura. Vocês estudam a Bauhaus, tá? Mas parece que ela é em si mesmo surgiu do ar. O Kandinsky, esses caras estão todos aqui. Como é que surgiu isso? Surgiu porque uma pauta dos trabalhadores, que eu vou colocar aqui, sindical, na época, e o movimento também dos moradores. Colocando na República de Weimar 15% da chão do capital rentista para levar o fundo de habitação, naquele momento, no pós-Primeira Guerra Mundial, os soldados voltavam da guerra, então é importante. E aí os trabalhadores, não foi o Estado que surgiu de cima para baixo, foi uma luta dos trabalhadores. Eu quero dizer, portanto, em primeiro lugar, o direito é uma conquista dos trabalhadores e baseado no sofrimento das periferias, que a maior parte deles viveram e ainda vivem. Depois, quando transforma a academia e a universidade vira numa máquina de reprodução, de modo geral, do sistema, e que começa aos poucos a se transformar em objeto de estudo. Primeiro na rua. Ou capitalista, coloca a pauta. Depois, aí, bom, agora, com máquina reprodutora, você constrói, tem os objetos de estudo, como se fossem vinculados com uma realidade. Mas você estuda para quê? Para aliviar os sofrimentos dos trabalhadores, da população vivendo nas periferias. Muito bem. Então, primeiro, direito à habitação. Na República de Weimar, que vem da Viena Vermelha, no final do século XIX. Bom, eu pergunto, qual professor que fala para vocês isso? Aparece a Bauhaus com uma coisa desvinculada. Do Gross, Walter Gross, do arquiteto da nossa região, nossa área, que inspirou, por exemplo, criou a nossa escola, que é o general, o coronel Gambardella, que é o latifundiário. Ele adorava o Gross. Não, mas o Gross pegou o Gross figurado no contexto. O Gross é um socialista, que veio de uma luta do século XIX, na realidade, nos socialistas utópicos, que veio uma luta dos trabalhadores, que o Marx dizia que era coisa dos socialistas utópicos, mas uma grande polêmica do século XIX, se era habitação, podia ser uma política do Estado ou não. Debate do Marx, Proudhon. Não, isso aqui vai, dizia Engels, cuidado, porque a habitação é uma face do capital. Portanto, a habitação aparece como uma face reprodutora do capital. Ele é a face contraponto do capital do trabalho. Então, a habitação, portanto, é um problema estrutural. O problema habitacional é estrutural do sistema. Ele gera. Ou seja, você produz o circuito, né? Produção, distribuição, circulação, consumo. O produtor, o capital produz o consumidor. Que hoje nós estamos em plena atividade de capital monopolista financeiro. Ou seja, está nos shoppings. Nós estamos nos relacionando nos shoppings pelas mercadorias. Agora eu pergunto se você vai lá, deixar o povo entrar no shopping, para se relacionar livremente. Os artistas podem para a rua, porque ali é o império da mercadoria. Então fecha circuito demais. Então a habitação no século XIX já era colocada por Engels, não como direito, mas é uma lógica do capital. Agora, vamos paralisar tudo isso? Não. Houve uma luta da social-democracia do século XIX, de Marx, por democracia de Lenin. Não, isso é uma reivindicação nossa, trabalhadores. Muito bem. Isso, só
na República de Weimar, nos anos anteguerras, que vai colocar de uma forma experimental na Alemanha, na Inglaterra, a França chegou tardia nisso, chegou só depois da Segunda Guerra Mundial, e na Áustria, que é os partidos social-democratas operários. Muito bem. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição que, inclusive, foi a barbárie, pensou que no século XX, finalmente, o homem tinha se libertado, o homem sai das luzes, agora nós vamos libertar. É como você dizia, pela tecnologia. Né? Não, pela habitação. Nós vamos nos libertar. O que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Tirou o pessimismo. O homem é capaz de matar milhões. Imagina essa massa voltando da guerra. Essa massa voltando faminta. Fora ainda as duas guerras, a Guerra de 29. A recessão de 29. Que arrasou a parte da Europa. Né? Os Estados Unidos já era império. Também retiraram os dólares de lá. Muito bem. Essa explosão que veio da Bretton Woods foi 30 anos de, o quê? De construção em massa de habitação. Tanto os países do leste como os países do oeste. Muito bem. Essa habitação, o direito de habitação apareceu aí com demanda dos trabalhadores. Mas era o quê? Quem estava no poder na Alemanha? A social-democracia, que foi a República de Weimar. Eles voltaram. Por quê? Porque os trabalhadores, não, agora você não, nós queremos habitação para nós. Nós queremos acabar com a privatização, voto às mulheres, direito à cultura. Isso foi nas duas Alemanhas. Na Oriental também, sob controle político. Mas lá também houve a luta pela habitação. Ah, mas a habitação é pobre. De fato, são quarteirões de 200 metros. Aquilo é de massa aqui. Tá? Mas aí então tem um ponto importante. A igualdade é importante, a Salvador não tem mais dinheiro aqui, é dos operários. Tem esse aspecto importante. Embora houve um controle político, que vai mais tarde fazer a revolução política. Então a habitação finalmente, observe, gente, dos 45, 50 para cá, que ela mais ficou na Europa. E nós estamos sob o regime militar, regime do ditador, certo? Que avançou. Meu pai, por exemplo, ele foi turista. Meu pai é o ferroviário, foi turista. Eu fui visorista. Eu trouxe meu pai para os trabalhadores, depois ele percebeu, né, que era a burocracia que controlava, no caso, o trabalhismo do Rio Grande do Sul. Muito bem. Quando explodiu, nós aqui, com o ditador, que vai se suicidar, a nossa democracia é muito tênue com um fundo popular de habitação. Porque nós estamos avançando nos direitos. Pô, direitos urbanos é uma sofisticada. Mas assim, habitacional, pelo menos, né? Nos direitos gerais, os negros da repartição pública, o Getúlio Vargas levou, você pode reconhecer o governo tempo dos aspectos, o que aconteceu? Atênue a democracia, deu um golpe militar. Os arquitetos diziam, tem que construir, nos anos 60, tem que construir um ministério que articule todas essas políticas. Não dá para pegar sua habitação, separar do saneamento, etc. Nós dizíamos. Veio o golpe militar, bom, aí viu o que vocês viram, vocês não viram. Enfim, a geração, a história para vocês, foram 21 anos sob as botas. Mas eles construíram 4 milhões e meio de habitação em massa. Nossa geração passou o tempo criticando isso. Mas foi do Rio Grande do Sul, que é um cruz engraçado lá na minha cidade, a terra lá, não, Pelota, né? Que era paredes duplas, precisava paredes duplas, até o Nordeste, a Amazônia não precisa parede. É pura ventilação. Não é? Quando o Nordeste é o sol, quer dizer, é coberturas. Essa arquitetura foi igual no país inteiro. Está imposto para as guardas. Bom, onde é que está o movimento social? Pô, na clandestinidade. Não podia falar, não sob repressão. No meu curso, né, estava o quê? Os agentes da Polícia Federal. Bom, muito bem. Então foi interrompida essa experiência. Que começou a lançar com o Getúlio Vargas, que começou a lutar com o Brizola, depois interrompeu. E aí o que aconteceu? Com a distensão, o que aconteceu no nível mundial? Se você vê pelo gráfico, estou dizendo para vocês, né? Você teve a República do Bem-Estar Social na Europa, avançou em massa até os anos 70, quando deu aquele, lembra? O Point Goal. São Luís implodiu um conjunto inteiro nos Estados Unidos, que tinha negros, imigrantes, etc., que foi premiado para a Academia Norte-Americana de Arquitetos, foi implodido porque um prédio que não tinha dado assalto. O problema não é a arquitetura, Charles Dickens estava equivocado. Não é o problema não é a arquitetura em si, o problema é a política, tirar a discriminação. De lá para cá, nos anos 80, deu a crise do petróleo, e aí a partir daí o Estado tem que solicitar social, que foi um grande avanço na política habitacional europeia, mesmo nos Estados Unidos, com a crise mundial, dá o declínio do Estado regulador, do avanço das forças produtivas, da produção em massa de habitação, inclusive de alta qualidade, foi na França, que nós apoiamos os arquitetos, a esperança francesa. O que aconteceu? Começou a crise, que não para.
Então você tem um quê? Uma curva dos anos 80. O que aconteceu nos anos 70 e 80 no Brasil? Não? Nós estávamos sob o regime militar. Quando nós começamos a distender a partir da greve da Mercedes-Benz, em 79, que surge Lula, porque Lula, não esqueça, Lula não sempre eleito. Tá? Ele está dentro do São Bernardo. Tem que também poder a Lula. Mas esse setor sindicalista que reivindica o quê? Independência dos partidos, independência do Estado, independência dos partidos tradicionais, independência patronal, quando eles conversam no nosso processo de extensão no final dos anos 80, no final dos anos 70 e 80, o que acontece? Em nível mundial, já vem um refluxo do estado de bem-estar social, vem caindo. Ou seja, o que é o queda? É a corte nas políticas sociais. Primeiro ponto. O Reagan e o Margaret Thatcher. Quer dizer, é uma política de corte fiscal que aqui foi a FMI que nos perseguiu até bem pouco tempo, agora voltou de novo, hein? Está aqui de novo a FMI. Tá controlando o pacote Levy. Tá ok? Bom, então quando você tem um refluxo mundial, nós estamos saindo de uma curva inversa. Nós estamos saindo do processo de redemocratização, levando a pauta da reforma urbana. Queria colocar aqui. A pauta que a nossa geração lutou por construir. O que é a pauta da reforma urbana? É gigante, enorme. Tá? Tem tudo ali dentro. Os arquitetos estão juntos. Vem o processo de regularização. Por que aconteceu? As favelas se espalharam no Brasil inteiro. Os militares construíram 4,5 milhões de habitação, mas não foi suficiente para lá para cá. O déficit dos anos 75 começou por ano. A desempresa, não pagava a prestação. E nós temos o quê? Uma favelização gigantesca das periferias. Os militares mandavam queimar tudo. Porque o modelo civilizador é uma casa, no máximo, de 3, 4 filhos, no máximo. E conjunto, o quê? Moderno. Tudo baseado no quê? Você engatando os manufaturados, que é liquidificador. Você sai dessa coisa pobreza, marginal, você vai para você agora é civilizado, operário de padrão. Hoje eles conseguiram. Tá? Nós somos com menos de 2 na média nacional, filhos por família. Os caras conseguiram fazer isso. Bom, então aconteceu. Quando nós estamos na crise, nós somos um processo de redemocratização do país, que desagora a Constituição de 88. Mas, em nível mundial, está havendo um recrudescimento da pauta dos trabalhadores. Você entendeu? Porque há um recuo. Toda aquela pauta, 30 anos da pós-guerra, até os anos 70, para a crise migratória, a crise de energia, os partidos social-democratas europeus, todos originados, começam a referir na pauta social, que foi avanço de 30 anos dos trabalhadores. Porque começa desemprego, primeiro índice de desemprego. Segundo, cortes nas áreas sociais, claro. Né? Chama o Estado mínimo. Quer dizer, você reduz o Estado na área social, mas continua atuando, o seu capital. E o que? Sobre a capital financeiro, que é a fase especulativa. O Estado deixa de investir no setor produtivo, que foi o modelo esportista de produção, e aí são aves de rapina que se descolam com a crise mundial para o setor financeiro, e hoje, agora estava mais recente, é o setor imobiliário e fundiário. Por isso que tem torres de 60 pavimentos no Camboriú, por isso que tem uma torre de 300 metros no canal do Panamá, e por isso que tem uma ponto coral lá em Florianópolis. O que é? São aves de rapina que chegam e saem. É como posto de valores mundial. Não tem mais capital ligado à produção. O descolamento, aquilo que Marx dizia capital fictício. Ele perde o mastro. E esse é o nosso drama. Agora que nós estamos saindo dos anos 80, 88, uma pauta da construção cidadã, entre os quais a pauta de direitos humanos, que vamos mostrar todos, a questão da saúde, o SUS. A nossa geração foi os médicos construiu o SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde, que hoje o nosso Obama quer copiar nos Estados Unidos, chama de comunista por causa disso. Então, o SUS, e depois nós temos vários avanços. O que aconteceu? Não deixamos passar por estar construindo nossa pauta. Nossa carta é enorme, várias páginas. Só deixaram 2 artigos, 1, 2, 8, 13. O que aconteceu? Depois nós construímos o Estatuto da Cidade, que foi em 2001, que diz que é uma grande referência mundial. Em vários países, né, professor Elcio, que hoje pegam, se referenciam na experiência brasileira. Mas, na prática, o Estatuto da Cidade que nós construímos está difícil de organizar. De vários 16 instrumentos dele, poucos conseguem. É zona, 6 petições de especialidade social. Qual é o outro? Qual é o outro instrumento que você consegue aplicar? Do 16. A 6. Por que você tem o imposto progressivo, taxar o capital imobiliário e especulativo, tudo aplicado? O que mais? Direito à previsão, que é a preferência do Estado. Banco de terras, né? Transferência de construir, que virou um antidrato lá com a Islamina e no Florianópolis. Qual é o outro? Bom, tem mais 16 instrumentos. A professora Rolim fez uma pesquisa sobre isso, levantando todos esses dados. Muito bem, isso está tudo em projeto. Por quê? Porque em 88 para cá, 90,
Qual é o presidente nós temos no país? Foi depois da nova república, depois o Collor, ficou 2 anos, esquece, produz 70 habitações no Brasil, e depois nós tivemos o quê? O Fernando Henrique Cardoso, que se alinha na política mundial do Estado mínimo. Você entendeu? Ele faz um antifluxo, refluxo, nós viemos de avançar com a pauta aberta, ampla, mas o que é? Sobre o regime do FMI, que se alinha com a crise mundial do Estado mínimo europeu mundial. Nós aqui, o FHC, faz o alinhamento. Embora ele avançou em algumas áreas, eu reconheço, que é a questão da parte de deixar para o município planejamento. Mas sem recurso não adianta. Bom, o que aconteceu? Esta pauta chegou no final dos anos 90, dos 2000, uma pauta atrasada, uma periferização gigantesca, os conjuntos habitacionais, os militares, 4,5 milhões, a maioria está na periferia, viraram favelas, Cidade de Deus, tem outros, pode fazer um estudo só sobre isso, muito bem. Chegou no governo Lula, que é os movimentos sociais que o Lula aparece, é o movimento social chegado. E aí tem um avanço que é colocar, independentemente do governo, que são as conferências da cidade. As conferências da saúde, da educação, do esporte, tem várias conferências. Qual é o princípio fundamental? É de que a população é que constrói as políticas públicas, a partir dos municípios para cima. Isso é uma reivindicação do movimento, que culminou nos conselhos nacionais da cidade, conselho estadual, entre aspas, que não tem poucos, aqui nós não temos, o conselho municipal, que também dá meia boca, porque lá não tem conselho municipal, lá tem um golpe, na Florianópolis, né? Enfim. Mas tem o conselho nacional, que estão pelo menos 4 centrais do movimento popular, que tem problema. Vou entrar aqui no debate, pode entrar para que seja bom. Então, o que aconteceu? A luta desse movimento tem vários reveses. Ele surge num processo de redemocratização do país, tardiamente, quando há um refluxo mundial. As greves são comuns hoje no metrô de Paris, etc. Há um encolhimento hoje, aquela mentalidade da aposentadoria. É toda aquela pauta enorme que nós tivemos das conquistas trabalhistas na Europa e mesmo nos Estados Unidos, né? Hoje estão o quê? Estão em queda. Bom, a Detroit, que eu acostumei a ver a Detroit, que é a grande produção de carro norte-americano, foi um modo norte-americano desde os anos 20, ela virou água com a competição dos asiáticos, porque os Estados Unidos não é os asiáticos, os capitais norte-americanos não eram os asiáticos, agora eles vão para a China. Né? O que aconteceu? Os caras desceram para a fronteira do México, e as chamadas montadoras, e houve a primeira vez que os Estados Unidos está tendo em Las Vegas, está uma periferia gigantesca, de pobres da periferia, não só negros, mas os pobres norte-americanos de emprego violento. Agora experimenta uma coisa como nós. E a Europa também começa a experimentar periferização e desemprego. Pô, hoje não dá nem para comentar. O que está acontecendo? 40%, 30% de desemprego na Espanha. Eu tenho sorte de possa ser a esperança lá em Barcelona. Certo? O Partido Podemos, uma coligação com o Esquerdo Unido, etc. Mas isso é o quê? O refluxo da política de austeridade que vem aprofundando a Europa. Então, todos aqueles direitos que foram conquistados, direito à habitação, direito lá sim foi direito à cidade, a conquista popular para a cidade. A cidade foi objeto de apropriação. Lefebvre constrói, e é parte do Lefebvre se realizar, as coisas que o professor Alcio falou de manhã, se realizou na Europa, de certa forma, nesses 30 anos, que foi de 45 até 75, 80. Agora aqui, entendeu? Nós ficamos na Constituição de 88, o Estado da Cidade de 2001, em plena crise mundial, e depois, agora recentemente, com as políticas transversalizadas no Conselho Nacional da Cidade, não conseguiu aplicar por quê? Aí é o problema. O que aconteceu no governo Lula? Coalizão, a coalição. O que aconteceu? Um dos partidos da coalizão, Partido Popular, PP, que é exatamente responsável por essa política no Ministério das Cidades. Então, engessou uma parte. Aqui, que é um problema que nós temos na coalizão que isso aconteceu, que um deles, em particular, agora é o PSD, do Kassab. Bom, então, mas, por outro lado, nós avançamos no direito ambiental, que é outra ala, e nos direitos, de modo geral, enquanto conferências. Mas a sua realização, que é o grande problema. A reação que teve no Brasil. Agora, por outro lado, que ele dá um caudal, não dá tempo aqui, é uma grande aquisição. Nós tivemos a experiência de várias prefeituras dos anos 80, eleições diretas das prefeituras. Tivemos várias. De modo geral, a área de esquerda. Né? Nós temos a experiência de Porto Alegre, eu acho que a nossa grande referência, hoje, que é uma referência internacional, é a experiência de Porto Alegre, parlamento participativo, orçamento participativo. Também, de certa forma, Curitiba, mas Curitiba é um problema estratégico, vem do período autoritário. Tem a experiência de Diadema, de Recife, nós podemos citar vários municípios, são mais de 50 municípios, que é uma experiência interessante de experiência direta participativa, que a política vem de baixo para cima, e que os prefeitos,
por uma correlação de forças, conseguiram uma força de massa eleger esses prefeitos. Então, isso também eu quero dizer, o caudal, e nesse debate só dos estudantes progressistas, nós tivemos a Frente Popular em Florianópolis, e em Blumenau um pouco, lá em 1974, isoladamente, assumiu o seu Caneiro, arquiteto, enfim. Então, tem uma experiência institucional, que aqui eu mereceria a toda essa juventude analisar as experiências cooperativas, junto com as prefeituras locais, mas e os movimentos sociais do outro lado. Então, o que aconteceu? Mesmo com as experiências progressistas, mesmo com os avanços do FINIS, que é Fundo Nacional de Habitação e Direito Social, que aos direitos militares não é rentabilidade. Eu acho que parte veio tardiamente também reconhecer a organização de enriquecimento, que é urbanizar as massas que estão nas periferias. Apesar de tudo isso, tem um problema. Nós somos, na época, o primeiro susto nós levamos na Florianópolis, para mim não foi tanto, os nossos estudantes, foi o Monte Cristo, que ocuparam, cercaram o conjunto acusatório feito por último militar, que é o conjunto Panorama. Invadiram aquela hora toda, invadiram o sítio que eles acham que invadiram, ocuparam. Muito bem. Aquilo lá tinha 30 mil na fila, naquele momento. O conjunto ficou num terço, falando que era 2.400 unidades, ficou sem 800 unidades. Agora vamos pular agora para hoje. Nós estamos na fila em Florianópolis, 14 a 15 mil famílias. Eu pergunto, falo com o pessoal da Florianópolis, com os ex-alunos nossos também, que estão na prefeitura. Pô, mas você tem que obedecer a fila. Pô, obedecer a fila. Como assim? Não, é o seguinte, ó, se inscreve, está cadastrado a família, e aí quando chegar se é que minha casa, porque não tem, tem dois, minha casa aqui na ilha, no município, o resto está tudo na periferia, já levantou o professor Samuel, muito bem, minha casa, minha vida. O que aconteceu? Essa pessoa vai esperar na fila para atender a habitação. Eu vou te dar um exemplo. Tem um menino lá que eu tenho relação com ele, eu trabalho em 20 comunidades nas periferias, uma delas é a Serrinha. Ele é office boy, tem 3 filhos, ganha R$1.000. O aluguel, segundo a pesquisa que eu fiz com o professor Maionese, está na média R$700 na Serrinha. Ou seja, o pobre que aluga para o pobre. R$700, tá certo? O Papacora lá que deu problema de alugamento, que tinha um rio que alugava, o pessoal colocou mais 3 horas para cá, aqui alugava por R$700. Como R$700? O aluguel são R$750. Bom, muito bem. E o resto como é que fica? Como é que se fica? Vai esperar na fila? Não. Então qual é a saída? É um movimento de ação direta, os movimentos de ocupação. E aí eu digo com o Amarildo, se souber que o Amarildo trouxe a ocupação Amarildo de Florianópolis, a ocupação Palmares e a ocupação contestado são as respostas da não resposta oficial. Assim como as favelas foram a resposta silenciosa, mas foi indo, e foi construída as cidades brasileiras, 70% de Fortaleza, 60% é favela. Né? Nós somos 15%, entre aspas, pode chegar a 40% pelo que você não tem de regularidade. Muito bem, essas pessoas não podem ser a mais. Então, portanto, perguntam, onde é que está o direito à habitação? Onde é que está o direito à alimentação? Que ser o último período que o pessoal teve acesso a comer, não é só comer, viraram consumidores, mas não cidadãos. Então, para a cidade, vira uma abstração. Não sei se entenderam. Porque a pauta está atrasada, não conseguimos. Então, um movimento, o que faz? Espera na fila, os que estão na frente conseguem, os restos vão o quê? Para as ocupações, ou volta à familiarização silenciosa de corrupção nas periferias. É essa a saída. Os conjuntos de habitação Minha Casa Minha Vida, não vou entrar aqui, mas avançaram muito, mas reproduzem o modelo periférico, que o professor Samuel já levantou de manhã, certo? Nas cidades brasileiras. Mas outra parte é a favelização continua, essa continua, sempre teve, e a outra que é de ritmo rápido e de ocupação de poucos dias, na clandestinidade. Que foi o nosso caso, os 3 ocupações que tivemos agora, as 2 foram perseguidas. Eu fiquei no meio deles, na Polícia Militar, e a Amarildo. E ainda mais classe média, altamente conservadora, e não admite, mas que nós estamos defendendo aqui, que o Haddad está vendo falando em São Paulo, que é a habitação nas áreas centrais. Em vez de repetir um modelo periférico, que os militares fizeram, e agora Minha Casa Minha Vida reproduz também em condomínios fechados, não, vamos ocupar o centro. O que você é o Haddad de São Paulo? Não, aqui não, como? A classe média reage. Então nós temos um problema, é um debate de classe, porque não aceitam que a habitação em lugar estratégico, que os trabalhadores têm que deslocar 4 horas e ir embora. Florianópolis está deslocando 4 horas para a população de 1.900.000 habitantes. Em São Paulo são 15 milhões. O nosso tempo de deslocamento
está muito próximo a São Paulo, com 15 vezes menos da população. Um absurdo, estou falando, isso é um absurdo. A cidade está explodindo. E a classe média também já não aguenta também, porque ela vive engarrafada. Então, portanto, a mobilidade urbana, por isso que é um explosivo hoje. Porque ele é um ponto que você, é o único serviço público que você paga à vista. Na hora, paga. Por isso, antecipado. Então, por isso que a tarifa zero é uma reivindicação imediata e já. Você pode discutir a estratégia como chegar nele, mas é da perspectiva. Por quê? Para ter direito à cidade, você tem direito ao quê? Acesso universal à cidade. Os negros da periferia não podem ir ao planeta Atlântida de madrugada. Eu tive meus minha companheira, os filhos. Meus enteados. Eu tive vários enteados. Os caras queriam, aqui, madrugada, 5 horas, pode ir para o Florido, vem buscar. 5 da manhã. Bom, tinha um papazinho, o braço veio buscar. Agora, as juventudes da periferia negras, de negro, por casos mais extremos, gay, negro, pior ainda, né? Esse pessoal não tinha acesso, não tem acesso ao planeta Atlântico. Então, o que quer mudar a cidade? Transporte gratuito, madrugadões para a juventude, para todos. Aí eu quero ver. Não, isso não pode. Tem um Fênix, o monopólio que controla lá, que o ônibus é chassi de caminhão, nós somos atrasados. Então, portanto, a acessibilidade é um ponto estratégico central. Se nós, arquitetos, queremos um dia ter direito à cidade, na população brasileira, nós estamos ainda na habitação, estamos na alimentação, nós estamos recuados dos direitos. E pior, com esse Congresso Conservador, recua o período da ditadura militar, nós estamos recuando na cidade. O Cunha já está propondo moralidade penal, correndo agora, e já está querendo recuar outros direitos. As igrejas foram isentadas, não sei se tem alguém evangélico tudo bem, mas foram isentadas já de imposto. Nós estamos recuando nos direitos sociais. Daquilo que nós atingimos. Então eu queria colocar aqui que ainda, eu acho que a única maneira, é na rua. É a única maneira. Mas uma luta também institucional. Porque os conselhos, eu queria colocar aqui, os conselhos também é uma reivindicação do movimento. Que é o controle social e público das políticas públicas, dos conselhos, na eleição de 4 anos. Então, sem controlar o bem, através de uma participação direta dos órgãos de governo. Então, acho que é essa dupla, que é uma contradição hoje, na rua, porque é o desespero, uma luta institucional que nós avançamos com as conferências, é a pauta nossa. E a academia, onde fica? Tem que acompanhar os movimentos. Porque se não acompanhar os movimentos, nós vamos estar reproduzindo a nossa alienação profunda que sempre tivemos. Os arquitetos da terra são chamados para projetar fachadas, igual no século XIX. Nós pegamos a corrida para os engenheiros, para os liceus, que pegaram a arquitetura do povo, porque nós estávamos ligados com o quê? Com o Luís XIV, Nós estávamos ligados à aristocracia. Chegamos no final do século XX, tardiamente com a Carta de Atenas. Uma Carta de Atenas com um monte de problemas. Só vinha a partir do arquiteto, autocentrado. Então as nossas arquiteturas ficaram tardias. E a melhor maneira para você corrigir esse erro histórico é estar com o pé e o coração nos invisíveis. E está com o pé e o coração também nas classes médias empobrecidas, que hoje estão dentro do trânsito presas também. Não é por acaso que, curiosamente, igual os militares, fizeram a salários mínimos, era para o pessoal de baixa renda. E alguns militares vieram todos os recursos para a classe média. Bom, mas também, claro, a classe média foi empobrecendo, o governo viu aqui com uma rentabilidade. E Minha Casa Minha Vida, de novo, interessante. As entidades estão lá embaixo, mas de novo deslocando para até 7, 10 salários mínimos. Por que isso acontece, Porque a classe média está empobrecida em uma pauta. Nós temos que colocar com isso essa pauta mais ampla. Entendeu? Então é isso que eu queria colocar. Nós estamos atrasados. E eu acho que eu quero parabenizar essa escola aqui, porque gira o seu olhar para a maioria da população. Subiu os morros. Tem professor no meu curso na Museu Nome, como diz assim, eu curso muito com a atravessão morro. Toda hora. Vai 1 hora atravessar. Aí o professor disse, professor, não interessante isso aí. Como é que eu chego lá em cima? Não, como lá em cima? Não, mas é complicado, em cima. Me leva lá. E gente que com a mente aberta, viu? Então 30 mil pessoas do Brasil, o pessoal tem medo, achando que lá tem pessoal marginal, que são perigosos, etc. Não, tem gente muito organizada. Gente que deu palestra no meio da academia conosco. Então é isso, se nós não olhar, não tivermos coragem de caminhar, mas caminhar, porque a arquitetura é experiência, projeto tem que ser experimentado, você tem que andar pelo mundo, caminhar pelo mundo, para poder fazer arquitetura, não nos computadores. Nós
perdemos até o gesto, não desenhamos mais. Estamos dentro do teclado. Nós temos que ir para a rua, ir para as periferias. Aí sim nós vamos começar a ver a realidade, fazer uma arquitetura que inclua todos. Entendeu? É isso, obrigado. Vou passar direto para o professor Canete.